Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje resolvi conversar com vocês sobre um assunto bastante pedido, que é a relação entre peso e fertilidade. Isso é importante deixar claro que os dois extremos, tanto a magreza, o baixo peso, quanto o sobrepeso e a obesidade, impactam negativamente a fertilidade de homens e mulheres. Então, nas mulheres, por exemplo, existe uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade muito grande de quando a gente está buscando dietas muito restritivas ou muita atividade física, com peso muito baixo, com percentuais de gordura muito baixos, o organismo se adapta impedindo essa mulher de gestar. Por quê? Porque a gestação é um momento que demanda muita energia dessa mulher, né? A gente está gerando uma vida nova. Então, eu não consigo promover uma gestação saudável se eu não tenho reserva energética para isso. E aí existe uma adaptação do organismo para evitar a gravidez, né? E o que acontece é que o hormônio que é o maestro dos ovários, que ele vem do hipotálamo, da hipófise, que são duas glândulas que a gente tem no cérebro, né? Essa orquestra, ela começa a não funcionar bem. Então eu começo a não liberar bem esses hormônios e aí, consequentemente, o meu ovário não vai ser estimulado. E sem estímulo não ocorre produção dos hormônios, não ocorre ovulação. E existe, gente, uma suscetibilidade individual das pessoas. Então existem mulheres que fazem muita atividade física e não tem tanto impacto assim na fertilidade, como existem outras que fazem um pouco menos do que essas, mas já tem um impacto negativo na fertilidade maior, tá? Então, isso também tem um pouco de influência genética, de outros fatores. No outro extremo, a gente tem o sobrepeso, a obesidade, como causa de infertilidade. Nas mulheres, isso se manifesta classicamente como a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença multifatorial, ainda não completamente entendida, e que a gente sabe que atrapalha muito a fertilidade por impedir a ovulação natural, né? E ela tem muita relação com a resistência à insulina, com o estilo de vida ruim, com a parte da gordura abdominal, a gordura visceral, que é essa circunferência abdominal aumentada, porque ela produz vários fatores inflamatórios que atrapalham nesse processo do ovário. Dentro do quadro da síndrome dos ovários policísticos, além da infertilidade, pode haver a situação de excesso de hormônios masculinos, então a mulher ela tem mais acne, ela tem mais excesso de pelos. E aí, nesse caso, é fundamental abordar o estilo de vida, abordar a tentativa de perder peso, para a gente conseguir restaurar esse ambiente hormonal que favoreça a ovulação e a gravidez. Nos homens, o sobrepeso e a obesidade também causam bastante impacto, e isso também é multifatorial. De diversas maneiras, o excesso de peso pode atrapalhar a fertilidade masculina. Por exemplo, a bolsa testicular no obeso, ela pode ter uma temperatura maior, porque tem mais tecido adiposo. E aí, por ter mais gordura ali, a gordura ela esquenta. E aí o fato de eu ter uma temperatura testicular maior já pode ser suficiente para atrapalhar a espermatogênese, que é a produção normal dos espermatozoides. Da mesma forma, por essa questão da produção de substâncias inflamatórias pela gordura, pode haver uma inibição daqueles mesmos hormônios do hipotálamo e da hipófise que comandam nos homens o testículo. E aí, quando a gente começa a promover a perda de peso, essa inflamação vai reduzindo e eu consigo restaurar esses hormônios do hipotálamo e da hipófise para que a orquestra volte a funcionar e a estimular a produção hormonal testicular e também a produção de espermatozoides. É muito importante quando esses pacientes acima do peso procuram ajuda e gostariam de engravidar, gostariam de ter filhos, nem se não for agora, mas no futuro, ou seja, eles ainda estão em idade fértil. É muito importante a gente abordar a mudança de estilo de vida e buscar alternativas terapêuticas, que elas existem, tentando evitar o uso da reposição hormonal propriamente dita, que é o uso da testosterona. Então, por conta dessa orquestra que está bagunçada no hipotálamo e na hipófise, pode existir uma produção hormonal de testosterona reduzida. E esses homens podem ter sintomas relacionados a essa baixa de hormônio. Mas nesses pacientes em idade fértil, é fundamental a gente evitar o tratamento com a reposição hormonal, com o uso da testosterona em si. Por quê? Porque isso
isso vai ser mais um fator para impedir a restauração dessa orquestra do hipotálamo e da hipófise. Quando eu simplesmente, imagine que eu tenho uma orquestra que está comandando uma fábrica que é o testículo. Quando eu simplesmente dou o produto pronto, que é a testosterona, a orquestra ela não precisa mais que a fábrica funcione. Evitar essa reposição, né? O uso indevido da testosterona nesses homens em idade fértil é uma coisa também a ser considerada. Espero ter ajudado, ter contribuído, tá? Se vocês estão passando por alguma situação semelhante, é importante procurar a ajuda de um médico endocrinologista junto da equipe que já lhe acompanha, da equipe de reprodução humana, né, do ginecologista, para a gente poder abordar cada uma dessas situações, tá? Até mais!